Amigo irmão, amiga irmã, vamos preparar para celebrar o 16º domingo do tempo comum. Este domingo traz para nós uma imagem muito cara, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E por que não dizer na vida da igreja e nos tempos em que vivemos? É a imagem do pastor que conduziu o povo, pastor que conduz o povo e que nós somos chamados a ser pastores uns para os outros. O Papa Francisco, ele retomou recentemente o pensamento que está na Evangelii Gaudium, referente à homilia. Ele disse que a homilia não deve ser muito longa e que ela deve conter 3 elementos. Uma preciosa homilia deve conter 3 elementos: um pensamento, uma imagem e um afeto, um sentimento. É o que eu desejo fazer aqui, utilizando este método apresentado pelo Papa Francisco. O primeiro pensamento é referente à leitura de Jeremias, que nós encontramos no capítulo 23, de 1 a 6. Jeremias, um grande profeta. Ele profetizou por 40 anos. Depois ele foi apedrejado devido à fidelidade ao seu profetismo. Sofreu muito, um homem de sofrimento por causa da profecia. E ele então faz um grande alerta aos pastores que estavam deixando as ovelhas se perderem. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho de minha pastagem, assim diz o Senhor. E Jeremias então condói-se, ele sente que as ovelhas estão se perdendo como outrora havia perdido já tantas ovelhas. Os pastores estavam cuidando de si mesmo e não das ovelhas que lhes eram confiadas. Claro que aqui entra os reis, entra os profetas que não exerciam o verdadeiro profetismo, até mesmo porque eram pagos para profetizar e dizer o que os poderosos queriam que fosse dito. Mas Jeremias traz também uma palavra de esperança dizendo: eu reunirei o resto de minhas ovelhas, de todos os países, para onde forem expulsas, e farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores. É como sempre diz: depois da noite vem o dia. Depois das trevas vem a luz. Depois da dor, o alívio. Assim, Jeremias aponta esperança para o povo sofrido pelas más lideranças. E ao mesmo tempo faz um alerta, porque se não houver mudança, o povo vai sofrer ainda mais. Como foi o caso, por exemplo, do exílio da Babilônia. Jeremias profetiza antes do exílio da Babilônia. E ele diz: eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, e ele reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Este rei, descendente de Judá, descendente de Davi,
é o próprio Jesus, que Jeremias já está aqui antevendo e profetizando. Este pastor que reúne discípulos e que os envia em missão, conforme ouvimos no domingo passado, e hoje o Evangelho apresenta o retorno destes discípulos, contando alegremente o que eles haviam feito e como o povo havia despertado. Jesus então tem um sentimento de compaixão, mas eu vou deixar para falar isto quando eu for tratar aqui do afeto. O pensamento então é este dos pastores que existiram, que existem e que existirão no futuro. Nós sabemos que existe uma multiplicidade de pastores. Então talvez aqui cabe uma pergunta: como estamos sendo pastores ou como estamos sendo conduzidos? E aqui a gente pensa nas lideranças, nos governantes, na mídia que se torna a grande pastora da sociedade, na vida dos eclesiásticos, dos religiosos, dos sacerdotes, dos pais, educadores, todos são pastores. Como estamos sendo pastores e como estamos sendo conduzidos. Então a pergunta deste pensamento é: como ser pastor hoje? Como você pode ser pastor do lugar onde vive? Na sua família? Como pode ser pastor na sua comunidade? Na sociedade? E aqui eu quero trazer uma imagem. O Papa Francisco dizia: um pensamento e uma imagem. A imagem que eu quero trazer é a que eu vi recentemente quando parei num restaurante, estava em viagem e parei num restaurante para almoçar. E logo chegou uma família. Entre os membros daquela família tinha já um rapaz grande, ele já adulto, mas que tinha uma série de deficiência e tudo indicava que ele tinha uma síndrome de Down, mas num grau assim bastante elevado, e que ele estava muito dependente das outras pessoas. Me chamou a atenção que a mãe o levou até a mesa, pediu que ele ficasse sentado ali, ela foi lá e fez um prato, não 2 pratos, mas um prato, e trouxe uma colher e um garfo. O garfo para que a colher para que pudesse mexer a comida e levar na boca daquele rapaz. Mas parece-me que ela até se esqueceu do garfo, porque ela punha a comida na boca do seu filho e com a mesma colher colocava também a comida na sua boca. Era o mesmo prato. Eram ovelhas comendo no mesmo lugar. E era a pastora cuidando da ovelha, que tinha necessidades especiais e precisava de muitos cuidados. Eu vi que ela fazia aquilo com muito amor. Olhava para o filho com muito amor. Meus irmãos, minhas irmãs, que imagem maravilhosa! Se ela deixasse aquele filho, se esquecesse daquele filho, ele iria sofrer e até morrer. Mas a mãe, como pastora, cuidou daquela ovelha. Uma imagem belíssima. E o Papa Francisco então falou: um pensamento, uma imagem e um afeto. O grande afeto que aparece na liturgia de hoje é a compaixão. Jesus teve compaixão. Como Jesus teve compaixão? Primeiro sinal de compaixão que aparece é quando os discípulos voltam contando alegremente o que eles haviam feito, como tinham realizado a missão, como nós ouvimos no domingo passado, Jesus enviando os 12, 2 a 2,
para que pudessem evangelizar. Eles voltam e contam o que haviam feito. Jesus então os chama. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Ou seja, deixa então a multidão e vem agora descansar um pouco. Mas não é um descanso qualquer. É um descanso ao lado de Jesus. Jesus não diz, olha, vão para ali, vão descansar. Não, ele diz, vinde, descansai um pouco. Então, um descanso ao lado de Jesus que refaz, que fortalece. Nós precisamos aqui tomar cuidado com o tempo de férias. Não podemos tirar férias de Deus. Quando entramos de férias, não podemos nos distanciar do Senhor. O Senhor deve ser nossa vida. O Senhor é minha vida e salvação. É o pastor que nos conduz, assim como nós rezamos no Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem, onde seguir-me, por isso caminhamos na presença de Jesus. A outra imagem de afeto, outro afeto, é a compaixão de Jesus com a multidão, que aquela pregação produziu efeito. As pessoas vieram atrás dos discípulos, vieram atrás de Jesus. Jesus, percebendo aquela imensa multidão, então ele teve compaixão daquela multidão, porque ele diz, era como ovelhas sem pastor. A multidão, as ovelhas querem ter pastor. As ovelhas precisam de pastores. E existem pastores se oferecendo aí a todo custo, de todo modo, de todo jeito. Conforme eu já mencionei, a mídia se traz para si o poder de ser pastor da sociedade, as lideranças. Então, a compaixão é necessária. Jesus teve compaixão. E aí nós perguntamos como tem sido a nossa compaixão para com as pessoas que se afastam da comunidade, afastam da igreja, para as pessoas que estão passando, para com as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, como tem sido a compaixão nas nossas famílias, a sua, a minha, a nossa compaixão. E Jesus encontrou um jeito de iluminar os corações e a mente daquela multidão que ele teve compaixão. Foi através do ensinamento. Evangelização é ensinamento. Ter compaixão é ensinar, trazer a boa nova de Jesus para as pessoas, que liberta e que traz vida, que converte corações, chama para a solidariedade e a prática da caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos pastores renovados no encontro com o Senhor. A sociedade precisa de pastores e nós somos chamados a ser pastores da sociedade, recordando que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida e nós prestamos um serviço no meio do seu pastoreio. Amados irmãos e irmãs, tenham todos um abençoado domingo, dia do Senhor. Se puder, compartilhe aí com as pessoas este áudio para que mais pessoas possam vê-lo, ouvi-lo, e também dê aí o seu joinha. Isso é importante para que o YouTube possa entregar este conteúdo a outras pessoas. Um grande abraço. Deus a todos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.